Sejam muito bem-vindos a mais um método Motivação da Fé. Hoje nós estamos aqui nessa terça-feira abençoada, a qual Deus nos concedeu essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma noite, né? Eu quero até pedir perdão a todos os nossos alunos, né, que nos acompanham de segunda a sextas-feiras, às 20 horas da noite, porque nós tivemos aí uma série de problemas, né, nas redes sociais, através, né, da internet também, né, ficou um caos. Né? Nós tentamos resolver, ligando para a operadora, tentando resolver, enfim, e aí nós ficamos aí uns dias, né, sem realizar o método motivação da fé. Mas hoje, graças a Deus, né, nós estamos aqui nessa terça-feira e estaremos juntos, tá? Essa semana toda, amanhã, quarta-feira, também às 20 horas, estaremos aqui presentes dando continuação sobre o método plantar e colher. Você lembra? Nós vamos continuar esse método muito forte sobre plantar e colher. Né? É muito bom você plantar coisas boas. Por quê? Porque se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Não é verdade? Então, nós vamos estar, a partir de hoje, em nome de Jesus, vamos estar aqui de segunda a sextas-feiras, às 20 horas da noite, realizando o método motivação da fé. Tá certo? Eu sou o Bispo Pablo Nascimento, como você me conhece, e hoje nós vamos estar realizando, né, um método muito forte. Olha, está em Gênesis, capítulo 27. É o texto base desse estudo de hoje, Gênesis capítulo 27. Capítulo 27, paramos no versículo 8. Paramos no versículo 8, tá certo? Eu gostaria que você também, que já está nos assistindo, compartilhasse essa programação, tá bom? Uma programação valiosíssima, tá? Você não encontra essa programação em lugar algum, tá? Essa programação em alguns lugares é até pago. Em alguns lugares essa programação é até pago. Por exemplo, eu paguei para ter o conhecimento que eu estou passando para você hoje. Para você ter uma ideia, eu paguei, né, eu participei de aulas em Alphaville, né, para estar entregando esse conteúdo para você. Anos de ministério, pregando a palavra nesse Brasil afora, tá certo? E Deus colocou essa missão no meu coração, realizando esse método motivação da fé. Com o intuito disso, Bispo Pablo, o intuito de tudo isso é motivar a sua fé, é fazer você enxergar o seu caminho como um caminho vitorioso. Deus ele tem o melhor para te oferecer. Deus ele tem o melhor para te proporcionar. Mas você tem enxergado isso? Você tem visto isso? Qual tem sido a sua plantação diária? O que você tem plantado no seu trabalho? O que você tem plantado na sua família? O que você tem plantado onde você mora? Ou seja, são diversas plantações que você vai poder realizar durante a semana. Durante a semana você vai poder realizar diversas plantações. Mas, mediante as suas atitudes, as colheitas virão. E qual é a colheita que você quer receber? Eu gostaria que você que está me assistindo agora escrevesse aqui, por favor, nos comentários, de onde você está me assistindo. Qual cidade, estado, né, você está me assistindo, para que eu venha ter a noção de onde a plataforma do Facebook ela está enviando esta programação. E você também do canal do YouTube, Bispo Pablo Nascimento, você também pode estar deixando o seu like nessa programação, tá certo? E escrevendo também nos comentários de onde você está assistindo esta programação método motivação da fé, tá certo? Também você pode estar se inscrevendo no nosso canal, é muito simples, logo abaixo desse vídeo, é você que está pela plataforma do YouTube, logo abaixo desse vídeo existe uma frase, inscrever-se,
clique nessa frase e ative também todas as notificações, pois mediante a isso, todos os dias a plataforma do YouTube vai entregar para você o método Motivação da Fé. Tá certo? É gratuito, você não paga nada e você vai estar recebendo diretamente no seu smartphone, no computador, uma notificação, tá certo? Da nossa programação e você vai poder assistir. Talvez você não consiga assistir nesse horário às 20 horas da noite, tá certo? Mas fica gravado na plataforma do YouTube e também na plataforma do Facebook. Tá bom, gente? Então, deixa o seu like, você que está pela plataforma do YouTube, deixa o seu like, que é muito importante você deixar o seu like, tá certo? E escreva nos comentários de onde você está me assistindo. Tanto você que está me assistindo pelo Facebook e tanto você que está me assistindo pelo canal do YouTube. Tá bom, gente? Vamos lá? Gênesis capítulo 27. Olha, gente, a aula de hoje está muito especial, tá? Ah, bispo, eu não posso ficar muito tempo aqui porque isso, que aquilo é algo rápido. É uma aula rápida, porque todo dia nós estamos aqui. É uma aula rápida, você aprende e na hora que nós estamos ensinando aqui, você fica até querendo ouvir mais da voz de Deus, porque é um algo bem rápido, porque certamente você trabalhou hoje, né? Você foi resolver os seus ideais, né, do dia a dia, então você talvez está cansado, enfim, e eu não quero muito tomar o seu tempo, tá bom? Gênesis capítulo 27, vamos lá, versículo 8, e logo após eu vou fazer uma oração de fé por você, tá bom? Logo após eu vou fazer uma oração de fé para todos vocês. Gênesis capítulo 8, versículo 1, nós paramos aqui nessa parte aonde Isaac abençoa a Jacó e a Esaú, né? Você veja aí o que aconteceu com esse rapaz. Não precisava acontecer o que aconteceu com Jacó. A escolha dele foi errada. Ele ouviu o palpite errado. E nós temos que tomar cuidado com isso, sobre os palpites errados, né? Eu falei na aula passada, né, que foi semana passada, se não me falha a memória, acho que foi quinta-feira, né, que nós fizemos a última aula, né? Eu falei para as pessoas sobre o quê? Que às vezes você ouve um conselho errado. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um planejamento, e mediante a um conselho que você acaba, olha, eu tenho um projeto de abrir o meu próprio comércio. Eu tenho um projeto de abrir o meu próprio comércio. Eu tenho um projeto de montar um algo. E de repente você chega para aquela pessoa e você fala isso, e com toda alegria, com todo entusiasmo, dizendo para aquela pessoa sobre o projeto que você tem para fazer. E o que acontece? Aquela pessoa, ela joga um balde de água fria em você, dizendo assim: fulano, esquece isso. Não faz isso não. Deixa isso para lá. Ó, se eu fosse você, não realizaria esse projeto. Porque fulano realizou. O ciclano fez e deu errado. O fulano iniciou esse projeto e não deu certo. Quantas das vezes, talvez, você que está me assistindo aqui agora, jogou fora um projeto por causa de um palpite errado. E mediante aquela atitude, foi gerado o quê? Uma plantação. Como assim, bispo? Foi gerado uma plantação porque você plantou um algo ruim para a sua vida. Você jogou fora o seu projeto. E até hoje, olha aqui para mim, até hoje você lembra desse projeto, você fala assim: puxa, eu era para ter tentado. Eu era para ter feito isso. Eu era para ter iniciado isso, mas eu sem querer ouvi um irmão, ouvi um tio, ouvi um parente, ouvi fulano, ouvi ciclano, e olha o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Jacó, ele ouviu a mãe. A mãe induziu ele ao erro. Uma triste realidade, né, pessoal? Olha aí. Como você tem que ficar atento a esses palpites. Infelizmente é assim.
É uma triste realidade. Mas você tem que ficar atento a isso, a palpites, às más conversações. Você tem que tomar cuidado com isso. Olha o que está escrito aqui no versículo 8. Meu Deus, fala ao coração de todos que estão nos assistindo através dessa programação, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno, vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Olha como é que as coisas se encaminharam. Olha como é que tudo se iniciou. A mãe, a Rebeca, induziu Jacó ao erro. Mas você vai ver alguns capítulos que Jacó ele não estava enganado. Jacó sabia que isso ia dar errado. Jacó sabia que ali estava sendo o quê? Um abismo. E lá em Provérbios fala sobre isso. Que um abismo chama outro o quê? Abismo. E tem pessoas que ela está vivendo assim. À base de conselhos dos outros. Não pede um conselho a Deus, não pede uma direção a Deus. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele o fará. Por que ele fala entrega? Por que isso? Qual é o motivo de ele falar isso? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Gente, você está num caminho confiando que aquele caminho vai chegar ao destino. É uma coisa. Agora, a pior coisa que tem é você andar no caminho com dúvida, com medo, de saber que vai chegar naquele destino, naquele local. É muito ruim isso, já passei isso, por isso na minha vida, viajando nesse Brasil afora. Eu já passei por isso. De chegar em determinados lugares e o GPS mandar eu voltar, eu errar o caminho, ou eu perder a entrada, enfim, e eu ficar perdido. É muito ruim isso. Mas é muito bom quando você vai para um lugar onde você sabe que já deu certo. E não tem como dar errado se Jesus ele está no seu caminho. Não tem como dar errado se o Senhor Jesus ele está diante do seu caminho, guiando você, orientando você no seu caminho. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, quando Jacó ele toma essa atitude, uma atitude de engano, a plantação dele foi uma plantação de engano. Ixi, imagina só qual vai ser a colheita dele, hein? Uma plantação de engano. Se eu engano alguém, um dia eu vou ser o quê? Enganado. Não é verdade? Se eu roubo alguém, um dia eu também, alguém vai querer me roubar. Sim ou não? Se eu pratico maldade com alguém, um dia alguém vai praticar maldade comigo. Então a regra é bem clara. Tudo que você planta, você colhe. Então imagina o que Jacó ele ia plantar, ou melhor dizendo, naquele momento, né? Mas melhor dizendo, que ele ia colher daqui para frente. Vamos lá? Versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu um homem liso. Ou seja, ele começou a descrever, informar a mãe que aquilo ali ia dar errado. Que aquele palpite, aquele conselho, era um conselho errado. E às vezes, você que está me assistindo agora, ouviu um conselho errado, mas no teu íntimo você sabe que vai dar certo. No teu íntimo do seu coração, porque Deus já falou dentro do seu coração, dizendo para você, olha, vai lá porque já deu certo.
Vai lá, pode abrir, vai lá, bate naquela porta, aquela porta vai se abrir. Pode ir ao encontro daquela pessoa, já deu tudo certo, aquela venda já está concluída. Mas infelizmente, você movido pela emoção, você foi querer ouvir o quê? Um conselho errado. E aquele conselho que você ouviu fez você jogar o seu sonho, o seu projeto aonde? No lixo. No lixo. Simples assim. E até hoje você lembra daquele projeto que não foi iniciado. Até hoje você lembra daquele palpite que você ouviu. E aquele palpite jogou o seu sonho no lixo. Jogou o seu projeto no lixo. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, ele sabia que ali estava acontecendo uma plantação errada. Ele sabia. Ele sabia que aquele conselho era errado. Vamos saber mais aí? Olha lá, ó. Versículo 12. Dar-se-á acaso de meu pai me apalpar e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Você está entendendo aí? Então Jacó, ele sabia o que estava fazendo? Ele sabia. Ele sabia que aquela plantação que ele estava fazendo não ia ser uma plantação boa. Ia ser algo negativo para ele. Não era algo abençoador, mas amaldiçoador. Ele estaria trazendo para a vida dele uma maldição. Ele estaria trazendo para a vida dele destruição. E quantas famílias você vê por aí assim? Eu coloquei um pôster nesses dias aí nas minhas redes sociais a respeito de muitas janelas apagadas. Você chegou a ver? Muitas janelas apagadas e uma acesa. E ali tem uma frase muito bonita naquele pôster, a qual, enquanto não dá certo, tem muitas pessoas que não acreditam, te chamam de bobo. Mas depois que dá certo, as pessoas começam a elogiar você. Começam a tratar você de uma outra forma. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não querem saber da sua história. Só querem saber do seu momento. É interessante isso, né? Você olha aí uma pessoa famosa, você olha uma pessoa que foi bem sucedida num comércio que se iniciou com a moto que passou aqui, pessoal. A moto aqui que passou aqui bem próximo, me perdoe aí o som sonoro da moto que passou aqui, tá bom? Mas voltando ao que eu estava falando para você, é assim mesmo. É o mundo que nós vivemos, não é verdade? Mas, como eu estava dizendo, conversa com uma pessoa que ela foi bem sucedida na vida. Conversa. Hoje as pessoas olham aquela loja e falam assim, que loja bonita, que loja grande, tem tudo. Mas será que aquela loja iniciou assim? Será que aquele empresário, ele se tornou empresário assim do nada? Não teve um projeto? Não teve uma atitude? O que foi gerado para aquele empresário se tornar esse grande empresário? O que foi gerado? Uma plantação. Então muitos preferem plantar errado. E quando vem a colheita errada, a pessoa começa a reclamar. A pessoa começa a reclamar. Aí é tudo o que o inimigo ele odeia. Em vez de reclamar, agradeça a Deus. Em vez de você reclamar da vida, do que está acontecendo com você, levanta as mãos para o céu e agradeça. Sabe o que eu costumo fazer quando eu estou passando por luta, por provação? Eu coloco louvor durante os meus dias. Ouvir uma canção, um louvor, é verdade.
Porque quando você passa a fazer isso, quando você passa a fazer isso, você começa a ver o seu espírito se fortalecendo. Eu costumo ler a palavra, orar meia-noite, 3 horas da manhã, se fortalecer. E tomar muito cuidado com as plantações que eu realizo. Toma muito cuidado com isso. Com as plantações que eu realizo. Tem plantações que eu não vou colher agora. Eu vou colher 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Eu vou colher. Não importa o tempo, eu vou colher. Vai ter plantação que eu vou colher semana que vem. É. Vai ter plantação que eu vou plantar hoje, vou colher semana que vem ou amanhã. Mas tem plantações que eu vou colher anos. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Não tem jeito. Não tem como escapar disso. Ah, bispo, mas se eu não plantar nada? Pois é, você está realizando uma plantação. Que isso? Eu não plantei nada? Pois é, você está realizando uma plantação do nada. Você não plantou nada e você não vai colher nada. Vai ser uma plantação também. Da mesma forma. Em outras palavras, você ainda jogou a oportunidade o quê? Fora. A oportunidade fora. E quantas pessoas estão jogando as oportunidades da sua vida fora? Por exemplo, vamos lá para a palavra Jacó Gênesis, capítulo 27. Agora, versículo 13. E respondeu-lhe a mãe. Eu quero que você entenda, você que está entrando aqui agora, ou talvez está num compartilhamento, tá? Você que está num compartilhamento aí, sai desse compartilhamento, entra no meu perfil, para você aparecer aqui os seus comentários, talvez. Você está comentando aí num compartilhamento e eu não estou assistindo o seu comentário, porque você está num compartilhamento. Entra aqui no meu perfil, Bispo Pablo Nascimento, que aí você vai entrar aqui no meu perfil original, né? Não vai estar num compartilhamento, e eu vou conseguir ver os seus comentários, eu vou conseguir ver o seu perfil aqui online comigo. Tá bom? Então vamos lá, voltando, versículo 13. E respondeu a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo. Vai e traz para mim. Ou seja, olha o conselho errado. Olha o conselho errado. Tanto para ela, mãe, que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela estava induzindo o filho a fazer algo errado. Ela estava envolvida na emoção. Há quem diga, mas ela por mãe, ela queria que o filho... Não, teria outro método para o filho ser abençoado. Não precisaria enganar. Teria um outro método. Eu sou pai. Eu amo meu filho. Eu sou pai. Você também é pai? Tem mães aqui com a gente? Eu acredito que tenha. E qual é o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Qual é o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Por mais grande que seja, por mais que já esteja casado, o coração de pai e de mãe é diferente. Então, será que existiria um outro método para essa mãe induzir o filho a fazer, para ser abençoado pelo seu pai? Com certeza. Mas ela preferiu querer o quê? Enganar, método errado, plantação errada, conselho errado. Grave isso. Não realize conselho errado na sua vida. Você está vendo que aquele conselho está errado, você vai fazer para quê? Não, porque fulano vai ficar chateado comigo. Porque ciclano vai ficar chateada, porque isso, vai acontecer isso, porque vai ser gerado isso. Fulano vai parar de falar comigo. Ciclano vai parar de conversar. Você sabe que vai dar errado. Você sabe que essa plantação vai ser errada. Você vai plantar assim para quê? Para que você vai fazer isso? Para quê? Então ele, mediante a isso, no 14 você vai ver que ele foi. Ele foi
tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida com o pai dele e apreciava. Ou seja, o pai estava apreciando a comida. Mas logo após desse ato, já vou terminar já, viu? Vou fazer uma oração por você e já vou terminar essa programação. Olha o que diz aqui, ó. Não precisa você sair não, já vou terminar. Olha o que diz aqui, ó. Olha lá. Versículo 15. E depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, a roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Ou seja, tudo foi gerado pelo mau conselho, tudo foi gerado por uma plantação de engano. Olha aí. Olha como é que tudo deu início. Olha o desfecho da história. Olha o desfecho da história. E amanhã nós vamos continuar esse estudo. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas da noite, eu aguardo você aqui. Tem muitas pessoas, né, que não estão aqui com a gente hoje por motivo, né, desse, vamos dizer assim, uma palavra concreta, um blackout, né, na programação, né, que a gente não conseguiu realizar nesses dias por meio do problema das redes sociais, né, que não deu certo para nós fazermos, íamos fazer na sexta-feira, não deu certo, íamos fazer ontem, faltou luz aqui, então, enfim, foi uma série de problemas que a gente não conseguiu fazer, tá bom? Então, muitas pessoas talvez não estão aqui hoje por causa disso, né? Esperou um dia, esperou outro, mas daqui a pouco tudo vai se restabilizar e os alunos vão estar de volta com a gente aqui. Então, vamos continuar. Então, diz assim, ó, no versículo 16: e com a pele do cabrito cobriu-se as mãos e a lisadura do pescoço. E então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó, olha aqui, foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? O versículo 18, anote aí. Você que está com papel e caneta na mão, anote aí. A primeira oportunidade. Olha, você sempre vai ter a primeira oportunidade na sua vida em mudar na plantação. Guarde isso. Você sempre vai ter uma oportunidade. No ato da plantação, você vai ter uma oportunidade. Guarde isso. No ato da plantação, você vai ter uma oportunidade. Como assim, bispo? Forte isso, hein? Eu vou ter uma oportunidade, vai. Ah, vai ter. Você já viu uma pessoa quando ela rouba uma loja? Já viu? Eu acredito que você já viu diversas reportagens. E aquela pessoa tá ali, ó, naquele, como diz lá fora, naquele climão. Ela não é? Que aquele objeto ali que não é dele, que não é dela. E ali ela olha para um lado, olha para o outro e tá vendo que aquilo ali vai dar errado. Tá vendo que aquela ação está errada. E passa pela cabeça, melhor colocar aqui, melhor levar. Aí o diabo fala, leva, ninguém tá vendo. Vai lá, pega, faz, ninguém tá vendo. Vai lá, isso, pode fazer, isso, ninguém vai olhar a câmera, vamos esquecer. Sempre dá errado. Mas aquela pessoa não teve a oportunidade de colocar aquele objeto no lugar e fazer o que é o certo. Qual é o certo? Comprar aquele objeto. Ela teve uma oportunidade. Por exemplo, o homem ou a mulher que é casado, que porventura aparece um alguém na vida daquela pessoa, e aquela pessoa é casada, como eu, está aqui minha aliança de casado, graças a Deus. E aparece uma mulher, aparece um homem, induzindo você a trair a sua esposa ou seu marido. Você não sabe que você é casado? Sim ou não? Será que no ato que acontece você fala, opa, peraí, eu sou casado. Não, peraí, eu sou casada. Não posso fazer isso. Não, eu comprometi no altar, eu fiz uma declaração no altar. Eu fiz um compromisso no altar. Não posso fazer isso. Ou seja, mediante aquela plantação, você tem uma oportunidade de o quê? De plantar o que é certo, a fidelidade. Mediante uma atitude como essa, você tem a oportunidade de plantar o quê? A fidelidade.
A fidelidade. Simples assim. Então você vê que ele teve uma oportunidade de plantar o que era correto. O pai fez uma pergunta para ele. E no versículo 19, vamos lá, e respondeu Jacó ao seu pai: sou eu e Esaú. Mentiu. Ele mentiu. O teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. E levantaste, pois, e assenta-te, e come da minha caça para que me abençoes. Olha aí o que ele fez. Ele fez uma plantação de engano, uma plantação de interesse. Ele fez aquele algo para o pai, não foi de coração. Ele não fez aquele algo para o pai de todo o coração, por amor. Não, ele fez aquele algo para o pai com interesse. Olha a plantação que ele gerou aí. Você vê que nesse versículo são diversas plantações. Ele enganou o pai. Ele fez algo para o pai por interesse. Olha, será que a colheita dele vai ter isso também? Nós vamos saber nos próximos métodos da motivação da fé, de segunda a sexta-feira, amanhã nós vamos saber mais. Do que isso, esse desfecho da história é grande. Essa semana inteira nós vamos falar sobre isso. Plantar e colher. Você quer gerar na sua vida boas plantações? Seja o nosso aluno. Esteja com a gente aqui. Então você veja que foi feita uma pergunta para ele. Foi feita uma pergunta para ele. E no versículo 20 eu vou terminar por aqui, amanhã nós vamos continuar. No versículo 20, assim, ó, disse Isaac a seu pai: como isso que pudesse achar tão depressa, meu filho, essa caça? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Meu Deus do céu, gente! Você já viu aquelas pessoas que mentem e ainda falam assim diante de Deus? Quem já viu? Hã? Você já viu? Escreva aqui nos comentários, eu já vi isso. Escreva aqui, participa comigo aqui dessa programação. Você já viu pessoas falarem isso? Hã? Você já viu? A pessoa está mentindo. E você sabe que a pessoa está mentindo. Não diante de Deus. Por que ela fala assim? Que quer que você acredite? Gente. E a Bíblia fala sobre isso, para não jurarmos usar o nome de Deus em vão. Tem muita gente fazendo plantação errada. Muita gente. Eu não quero que você faça plantações erradas na sua vida, por isso que eu estou aqui. Realizando esse método, motivação da fé. Eu poderia muito bem. Eu tenho diploma, eu tenho documentos aqui dos estudos que eu já fiz. Né? Um desses foi lá em Alphaville, em São Paulo. Né? E outros estudos que eu realizei na minha vida. Eu poderia muito bem marcar um dia, né, como muitos famosos fazem aí, realizar um dia aí, né, e pagar uma taxa sobre isso. Eu poderia fazer isso. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a vencer. Eu quero que você conheça o nosso trabalho, um trabalho sério, um trabalho muito sério. Eu quero fazer você vencer. Olha, isso aqui não é uma live, é uma programação. Eu vou ver nessa programação muita gente contando testemunho aqui. Muita gente contando testemunho. Amém? Você crê que você vai contar testemunho? Você crê? Você vai contar testemunho dessas aulas que nós estamos realizando aqui. Tá certo? Então, tem muitas pessoas que ainda usam o nome de Deus. É isso que me deixa, assim, sabe, entristecido. Quando eu vejo nas redes sociais, Deus falando assim, Deus mandou eu falar isso. E vira e mexe, aí você vê umas patifarias como essa. Tem pessoas que realmente são usadas por Deus. Mas tem muitas pessoas que querem usar Deus. Usar Deus. Eu já vi diversas vezes na rede social. Deus mandou eu falar isso, não sei o quê. E você, olha, Deus está abençoando, não sei o quê, a sua padaria, e não sei o quê. Não, eu trabalho com transporte, eu trabalho com isso. Aí, tá vendo? Usando o nome de Deus. É vergonhoso. É vergonhoso isso.
E nós sabemos, gente, que a maior, o maior conselho, o maior manual de vida que existe na Terra é a palavra de Deus. É o manual de vida. Então você veja que em meio a uma plantação, ele ainda usou o nome de Deus em vão. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. E ele fez. Ele usou o nome de Deus o quê? Em vão. Será que o pai não conhece a voz do filho? Hã? Eu conheço. A voz das minhas bênçãos, eu conheço. Eu conheço a voz de todos eles. Conheço a voz da minha esposa. Conheço a voz dos meus parentes. Conheço. Conheço a voz dos meus primos. Conheço. Conheço. Então será que o pai dele não estava vendo que ele estava mentindo? Será que o pai dele não estava percebendo, mediante a essas perguntas que ele estava fazendo para ele? Será que ele não estava percebendo que não era ele, era Jacó? Não era Esaú, era Jacó. Você não está percebendo que Deus ele está vendo que você está fazendo plantação errada? Você acha que foi por acaso que você caiu aqui nessa programação que eu vou terminar agora? Não foi por acaso. Deus te trouxe aqui nessa programação para dizer para você. Ele está olhando a sua plantação e não importa se no meio dessa plantação você está chorando. Não importa se no meio dessa plantação você está sofrendo. Não importa se ninguém está dando nada pela sua plantação. Mas Deus já falou no seu coração, essa plantação já deu certo. Vá em frente, siga, prossiga. Deus é com você. Agora não aceite na sua vida. Não aceite na sua vida, guarde isso. Amanhã eu vou estar aqui, se Deus quiser, às 20 horas da noite. Eu vou estar com você dando continuação a esse estudo. Vai ser essa semana toda, tá? Vai ser essa semana toda com essa programação do plantar e colher, tá certo? Essa programação até sexta-feira. Na próxima segunda-feira nós vamos estar com outro tema. Essa semana inteira nós vamos estar com essa programação plantar e colher. Deus ele está vendo o que está acontecendo com você. Deus ele está vendo o que você está passando, as lutas que você está enfrentando. Mas entenda uma coisa, Deus é com você. Deus é contigo. Agora, se você está fazendo plantações erradas, tome cuidado com isso. Pare com isso agora. Se você ia fazer uma plantação errada, se foi gerado dentro do seu coração um mal, um inimigo, ou uma má conversação, chegou até você para dizer para você, plante errado, faça o que é errado, não faça. Não faça. Porque quem vai colher vai ser você. Quem vai colher vai ser você. Agora faça o que é correto. Plante o que é certo. E você vai ver que a sua colheita será maravilhosa. Quem entendeu? Você entendeu? Então, nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero fazer uma oração por você. Mas antes disso, amanhã nós vamos saber. Amanhã nós vamos saber. Nós vamos saber o desfecho. E ele jurou diante de Deus. Que é algo ruim, hein? Ele jurou diante de Deus. No meio de uma plantação errada. Em meio a uma plantação errada. Em meio a uma situação que ele estava criando. Um conselho que começou errado. Pela sua mãe. A Rebeca induziu a ele ao erro. E era sua mãe. Mas você vai ver que ele não estava enganado. A todo momento ele estava ali o quê? Com o entendimento que ele estava fazendo o que era errado. Mas será que essa história ela vai ter um final feliz? Será? Será que nessa história que nós vamos continuar amanhã vai ter um final feliz? Nós vamos saber na palavra. Vamos saber na palavra. Tá certo? Mas o aprendizado de hoje, não use o nome de Deus em vão. Não faça isso.
Não prometam algo que você vai fazer para Deus e você não cumprir. Tem muita gente que promete para Deus: Senhor, se o Senhor me der essa porta de emprego, olha, eu serei fiel à tua obra. Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar com esse carro, quando eu ver o meu irmão na chuva, eu vou dar carona. Senhor, se o Senhor me abençoar com aquele dinheiro, eu prometo que eu serei fiel no teu altar. Eu vou abençoar aquele que precisa, eu vou ajudar. Diante de Deus eu vou fazer isso. E aí a pessoa, mediante uma plantação que ela usa o nome de Deus, a colheita chega para ela. E a colheita chega como? Como algo bom, como algo ruim. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora, nesse exato momento. Bispo, mas olha, vão me chamar de bobo, vão me chamar de besta, vão me chamar... Podem te chamar do que quiser. Podem falar. Eu costumo dizer nas minhas pregações, quando eu estou no templo, dizer para as pessoas: quem tem boca fala o que quer. Quem tem boca fala o que quer. Eu já vi muita gente, saindo de diversas instituições falando mal. Você já me viu uma vez aqui na minha rede social falando mal de alguma instituição que eu já trabalhei? E nunca vai me ver. Por quê? Porque nós não podemos cuspir no prato que um dia nós comemos. Você está entendendo isso, sim ou não? Então tem muita gente que fala muita besteira. Usa as redes sociais. Eu estou usando a minha rede social para te edificar. Eu estou usando a parte do meu tempo. Eu estou plantando aqui hoje, nessa noite. Estou plantando. Porque se eu estou te ensinando, se eu estou te induzindo a algo bom, eu estou plantando com Deus. Alguém vai me induzir também a algo bom. Alguém também vai querer ver o meu bem, como eu estou querendo ver o seu bem. Você está entendendo isso, sim ou não? Então eu quero orar por você, para que Deus venha te dar força. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você vai vencer essa luta. Essa luta não é sua, essa luta já está no nome de Deus. E Ele está vendo a cada suor do teu rosto, a cada suor, a cada lágrima. Talvez eu estou conversando com você aqui agora e você está chorando. Talvez não tenha ninguém aí na sua casa. Você está sentindo a dor da solidão. Não tem problema não. Deus, Ele está com você. A minha voz, o meu corpo físico não está com você. Aí com você. Mas a minha voz está com você. E Deus me trouxe aí agora na sua casa, na sua sala, no seu trabalho, para dizer para você: não abandona o barco, não. Não abandona o barco, não. Deus, Ele está com você. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você puder, curve a sua cabeça, que eu vou fazer uma oração por você. E Deus vai ajudar você nessa plantação. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, primeiramente, nós queremos te agradecer. Te agradecer por um dia que se foi. Por essa terça-feira, meu Deus. Que talvez essa pessoa passou uma terça-feira de turbulência. Uma terça-feira de perturbações, de luta. Oh, meu Deus. Quantas pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas já não aguentam mais sentir a dor da solidão. Quantas pessoas nesse exato momento, meu Pai, estão numa situação difícil, uma situação complicada, uma situação, meu Pai, que precisa ser gerado uma atitude. Mas talvez, meu Deus, essa pessoa ela está sendo envolvida por diversas más conversações. Quando eu falo isso, meu Deus, envolvida de palpites errados, conselhos errados. Quantos estão assim, meu Deus? Quantos estão terminando o seu casamento por ouvir uma conversa, uma conversação do diabo, fofoca, disse-me disse. Quantos, meu Deus, infelizmente, estão sendo mandados embora dos seus empregos nesse exato momento, por motivo de ter ouvido uma má conversação.
Tende misericórdia, meu Deus. Tende misericórdia dessa pessoa. É por isso que nós estamos aqui, meu Deus, a semana inteira falando sobre plantar e colher. Não deixa não, meu Deus, essa pessoa plantar algo errado em sua vida. Não deixa, meu Pai, que essa pessoa venha plantar, realizar uma plantação errada, mas que essa pessoa, meu Pai, venha realizar uma plantação concreta, uma plantação alicerçada no Senhor. Meu Deus, eu ministro uma palavra de fé. Eu ministro uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa agora, uma palavra de cura, meu Deus. Que aquele que está enfermo, que ele venha a ser curado agora, receba o seu milagre urgente, que você precisa nesse exato momento. Receba a provisão de Deus agora urgente, que você precisa nesse exato momento. Eu profetizo que tudo aquilo que você vai resolver essa semana já deu certo. Eu profetizo que tudo aquilo que você vai resolver essa semana, que aquele que te deve vai te pagar, o telefone vai tocar com boas notícias. E o nome do Senhor será glorificado. Receba a força de Deus agora na sua vida. Seja forte, seja corajoso. Deus é com você. O meu Deus, Ele te guarda. O meu Deus, Ele te livra. O meu Deus, Ele te fortalece. Meu Deus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a casa, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as atitudes. Meu Deus, que essa semana venha a ser uma semana abençoada. E que essa pessoa ela venha plantar o que é bom, o que é correto aos olhos do Senhor. E nós declaramos isso sobre a vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem, digam amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que essa semana, eu estou te mostrando exemplos na Bíblia. E lembre-se de uma coisa, esse mês de abril é um mês de portas abertas. Todas as portas já estão abertas para você. Começou do mês de março, você lembra do que eu falei para você? É bíblico. O terceiro mês é o início de todas as promessas. O terceiro mês é bíblico. Você que acredita na palavra é bíblico. O terceiro mês, começando, serão 7 meses. 7 meses de muitas bênçãos, muitas vitórias. Então aproveite esses 7 meses para fazer boas plantações. Plantações concretas, faça o bem, ajude, vai para cima, invista no seu projeto. Não fique esperando alguém investir, alguém falar, o projeto é seu. O projeto, lembre-se de uma coisa, o projeto é seu, o sonho é seu. Não fica esperando palavrinha. Gostaria tanto que meu filho me apoiasse nisso. Eu gostaria tanto que a minha esposa me apoiasse. Eu gostaria tanto que... O projeto é seu. O apoio está vindo de Deus. É o suficiente para você. Estou arrepiado aqui, ó. Eu estou arrepiado. Deus está falando com pessoas aqui nessa programação. É o suficiente para você o apoio de Deus. Então vai para cima. Tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Já deu o horário. Amanhã às 20 horas estaremos aqui. Quarta-feira estaremos aqui realizando o método Motivação da Fé. Tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse essa programação. Não deixe de compartilhar, não. Você que está aqui no Facebook, não deixa, tá? Eu tenho uma lista de transmissão e eu vou pegar do canal do YouTube e vou distribuir para todo mundo, gratuitamente isso, tá? Vou distribuir para todo mundo. Eu tenho uma lista de transmissão e vou distribuir para todo mundo. Se caso você quer participar dessa lista de transmissão, mande no meu privado o seu contato, tá bom? Muitos aqui já têm, né? Já estão na minha lista de transmissão, mas se caso você quer participar da nossa lista de transmissão, também envie o seu contato. Nós vamos salvar o seu contato e nós vamos enviar para você, tá bom? Ou você pode estar nos seguindo aqui no Facebook, né? Seguindo a nossa página aqui no Facebook, ou
Você que está pelo YouTube, você pode estar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Gente, nós vamos ficar por aqui nessa programação. Que Deus te abençoe, que Deus realize todos os seus projetos. Amanhã, às 20 horas, não perca esse horário. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos juntos aqui na fé, realizando o método motivação da fé. E lembre-se de uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque Ele está acima de todas as coisas, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, a mais um método motivação da fé. Deus abençoe a todos.